Na época mais quente do sertão nordestino, a população sofre as consequências de anos de devastação. No Rio Grande do Norte, algumas cidades do semiárido se enchem de nuvens, mas não é chuva que elas trazem. De longe parece até neblina, mas a nuvem que cobre Mossoró é de poeira. Até com óculos é difícil andar na rua. Em casa, o paninho não dá conta. Tem que limpar de manhã, meio-dia, à noite. Na loja de carros, a limpeza é feita logo cedo, mas... Da 1h30 para 2 horas, aí eu começo de novo, porque já está tudo sujo de novo. A areia vem das regiões desmatadas ao redor da cidade, trazida pelo vento mais forte em épocas de seca. A derrubada da caatinga para alimentar a indústria cerâmica, para o plantio sem um manejo adequado e para o pasto, vem desgastando o solo ao longo dos anos, formando um enorme deserto. 4 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino sofrem as consequências da devastação. Segundo especialistas, são 18 milhões de hectares em processo de desertificação, uma área 4 vezes maior que a do estado do Rio de Janeiro. Atinge 7 estados. A situação é mais crítica no Piauí, na região de Gilboés, no Ceará, em Irauçuba, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó e em Pernambuco, no Cabrobó. O deserto que avança sobre Mossoró enche os hospitais. No consultório desse pediatra, o número de casos de infecção respiratória por causa da poeira no ar dobrou e já corresponde a 30% dos atendimentos. A alergia também aumenta muito nessa época do ano. Para conter a invasão, esse especialista em solos aponta um paliativo. Seria fazer cordões de proteção, com plantas resistentes à salinidade. Um acidente provocou o fechamento parcial do aeroporto de Congonhas agora à noite, em São Paulo. Um avião saiu da pista na hora do pouso e foi parar numa avenida. Vislumbre do porvir. Brasil. Identidade com o Brasil. A Casa das 7 Mulheres. Quem tu vês no meu destino, Manuela? Um homem casado. Perpétua não conseguiu fugir de seu destino e acabou se apaixonando por Inácio, sem saber que ele era casado. Tu beijaste e abraçaste o senhor Inácio. Eu não sabia quem ele era, eu não sabia que ele era casado, Manuela, eu não sabia. E agora, ela vai ter que lutar contra seu próprio coração para resistir a esse amor proibido. O senhor prometeu que ia se afastar de mim. Mas você sabe muito bem que não depende só de mim. Nesta terça, depois de Esperança, capítulo especial de estreia da nova minissérie brasileira de Maria Adelaide Amaral e Valdir, A Casa das 7 Mulheres. Na época mais quente do sertão nordestino, a população sofre as consequências de anos de devastação. No Rio Grande do Norte, algumas cidades do semiárido se enchem de nuvens, mas não é chuva que elas trazem. De longe parece até neblina, mas a nuvem que cobre Mossoró é de poeira. Até com óculos é difícil andar na rua. Em casa, o paninho não dá conta. Tem que limpar de manhã, meio-dia, à noite. Na loja de carros, a limpeza é feita logo cedo, mas... Da 1h30 para 2 horas, aí eu começo de novo, porque já está tudo sujo de novo. A areia vem das regiões desmatadas ao redor da cidade, trazida pelo vento mais forte em épocas de seca. A derrubada da caatinga para alimentar a indústria cerâmica, para o plantio sem um manejo adequado e para o pasto, vem desgastando o solo ao longo dos anos, formando um enorme deserto. 4 milhões de pessoas que vivem no semiárido nordestino sofrem as consequências da devastação. Segundo especialistas, são 18 milhões de hectares em processo de desertificação, uma área 4 vezes maior que a do estado do Rio de Janeiro. Atinge 7 estados. A situação é mais crítica no Piauí, na região de Gilboés, no Ceará, em Irauçuba, no Rio Grande do Norte, na região do Seridó e em Pernambuco, no Cabrobó. O deserto que avança sobre Mossoró enche os hospitais. No consultório desse pediatra, o número de casos de infecção respiratória por causa da poeira no ar dobrou e já corresponde a 30% dos atendimentos.
A alergia também aumenta muito nessa época do ano. Para conter a invasão, esse especialista em solos aponta um paliativo. Seria fazer cordões de proteção, né, com plantas resistentes à salinidade. Um acidente provocou o fechamento parcial do aeroporto de Congonhas agora à noite, em São Paulo. Um avião saiu da pista na hora do pouso e foi parar numa avenida.